uma alegria nós estarmos aqui, uma quantidade significativa dos irmãos, não é para adorarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar todos vocês que abram as suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 31, nós vamos fazer uma leitura da Santa Palavra de Deus e meditar naquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração para comunicar ao coração da igreja nessa manhã. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 31. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada ela diz assim: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos praticamente começando o calendário 2021 da igreja, não é? Já temos aí algumas mudanças que os irmãos perceberam na ordem do culto, na liturgia, e tudo isso reflete o momento que nós estamos vivendo como igreja, para a glória do nome de Jesus. Enquanto nós nos preparávamos para poder meditar a respeito daquilo que Deus queria que nós trabalhássemos nesse ano, veio ao meu coração um tema que vem a permear todas as ações que vão ser desenvolvidas pelos muitos ministérios aqui da IPR, que é o tema mais que abundante. Num tempo em que a gente está vivendo uma escassez no mundo de fé, de amor, de esperança, falar de abundância é o dever da igreja, afinal de contas, por Cristo Jesus e nele, e na salvação que ele conquistou na cruz por nós, nós temos esperança abundante, nós temos fé abundante, nós temos alegria abundante. Longe de mim, meus irmãos, querer fazer com que esse tema seja uma proposta neopentecostal de falar que você vai ter um melhor emprego, de falar que você não vai ficar doente, falar que não vai acontecer nada com você. Nós falamos em abundância em termos bíblicos, e para nós a abundância não é o que temos, mas a quem temos. E você tem ao seu lado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu buscava em Deus uma direção, um caminho para poder trabalhar esse tema com vocês, me veio muito forte ao coração a parábola do filho pródigo, e nos próximos domingos nós vamos meditar em pelo menos 4 aspectos dessa palavra, desse trecho bíblico que traz para nós uma mensagem poderosa a respeito do plano de Deus e da obra da redenção, aquilo que Deus está fazendo no mundo para alcançar homens e mulheres para a glória de Deus. É importante nós entendermos que a Bíblia Sagrada não é um conglomerado de histórias isoladas para produzir fé na gente. Essa talvez seja a maior falha e o maior equívoco que a gente pode cometer como igreja evangélica. Nós lemos a Bíblia para procurar respostas para os nossos problemas, e a Bíblia não foi revelada com esse propósito. O propósito de Deus, ao deixar a nós as Escrituras, era nos fornecer um relato fidedigno do que Ele tem feito no mundo desde a criação, e afinal de contas a criação voltou a ser assunto por conta daquela novela chata lá da Record, que vocês estão assistindo, glória a Deus, não é? Só se fala disso agora, Então a Bíblia ela é um relato do que aconteceu lá atrás, e o que vai acontecer até a consumação das coisas, para que nós possamos nos lembrar que nós servimos a um Deus que intervém na história. Nós servimos um Deus que planejou desde a eternidade passada salvar homens e mulheres através de Jesus Cristo, e essa esperança que Ele nos dá pela Escritura, pelo Evangelho, é o que nos move a acreditarmos que a vida pode ser uma vida mais que abundante na presença dEle. E nesses fragmentos que a Escritura contém, dos testemunhos do que Deus tem feito no mundo, a história do filho pródigo é uma das mais belas exemplificações do plano que Deus tem comigo e pela sua vida. Esse Deus que nós servimos é o Deus da família. Você pode glorificar a Deus por isso? É o Deus que salva a família, é o Deus que transforma a família, e a história do filho pródigo exemplifica o plano de salvação em um cenário familiar bem parecido com esse que nós temos hoje, no nosso lar, na nossa casa. Veja só essa história que interessante. Nós temos um pai, certamente de boas posses, que lutou muito para educar os seus filhos. É muito interessante você observar que a parábola do filho pródigo não fala da existência da mãe, porque certamente ali existiu uma necessidade de
de mostrar que famílias podem passar por situações complicadas. Ali era um lar provavelmente sem a figura da mãe, ela não é citada em nenhum momento da parábola. E esse pai tinha 2 filhos. Olha que interessante, um pai, 2 filhos morando na mesma casa, na mesma fazenda, certamente receberam a mesma educação, certamente receberam ali as mesmas instruções éticas e morais, mas eram radicalmente diferentes. O filho mais novo era aquilo que nós chamamos na sociedade de moleque. Era um menino irresponsável, que queria aventura, que queria gozar da vida, que queria prazer sem responsabilidade, que queria fazer tudo aquilo que bem entendia, para afogar os seus fracassos, seus medos, suas dores, nessas coisas que o mundo dá, que parece que vão trazer alívio, alento para nós, mas só nos fazem afundar cada vez mais em uma vida longe de Deus. O filho mais velho, contudo, era o típico cara moralista sem amor. Ele era o cara correto, o que trabalhava, o que era esforçado, mas quando viu seu irmão na lama, não moveu uma palha para ajudá-lo. Nós temos aqui um retrato de 2 tipos de vida que nós podemos ter na nossa necessidade de nos voltarmos para Deus. Algumas pessoas se afastam dele nos prazeres ilícitos, e outras pessoas se afastam dele no moralismo cego, que não transforma, que não muda ninguém, porque a questão no Evangelho da Graça não é fazer o certo ou fazer o errado. A questão no Evangelho da Graça é se deixar incendiar pelo amor de Deus que nos foi revelado em Cristo. E mesmo que não sejamos as melhores pessoas em Cristo, nos esforçamos para fazer o melhor e para glorificá-lo nessa vida. Esses 2 filhos mostram aí como que as pessoas naturalmente se afastam de Deus, ou no moralismo cego, ou numa vida de pecado, desenfreada, e que leva ao abismo, e que leva à morte. E nós temos a figura de um pai que tem que administrar um filho ruim, e um filho que parece bom, mas é ruim também. Mas é lindo que esse pai faz tudo com amor para que a sua família seja preservada. A história da redenção é a história das famílias, e Deus deseja salvar a sua família. Deus deseja transformar a sua família. Glorifica o nome de Jesus Cristo. É tão verdade isso, que a família, na Bíblia, ela é o palco da redenção. A família é a célula máter da sociedade, porque cidades, bairros, vilas, nações são compostas por famílias. Então a família é a célula nuclear que faz com que a sociedade funcione e existe. Ela está no centro do plano de Deus. Você observa que na revelação que nós temos na Escritura, a família aparece antes da igreja. Antes de Deus revelar a igreja como a sua grande e suficiente família de fiéis, a Bíblia revela a família tradicional como o meio pelo qual Deus vai escrever a história da redenção. Foi através de uma família que o pecado entrou no mundo. Foi num lar que o pecado entrou no mundo, na pessoa de Adão e Eva. Mas foi também em uma família que veio a salvação. Foi por uma família que nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando Deus se cansou da obstinação do coração da humanidade e decidiu fazer um reset no mundo através das águas do dilúvio, isso aconteceu porque famílias começaram a se comportar de modo indevido. Em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 3, está escrito que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si todas que quiseram. Em outras palavras, homens fiéis que eram filhos de Deus, que o temiam, viram as filhas dos homens, aquelas mulheres que nasceram de famílias que não temiam a Deus, e começaram a se unir. E esse casamento misto entre incrédulos e crentes trouxe um grande problema para a sociedade, e fez com isso que a violência crescesse a ponto de Deus falar: eu não aguento mais a forma como a humanidade está conduzindo, só há maldade no pensamento deles, o meu espírito não vai mais contender com eles, e o limite das suas vidas vai ser 120 anos. Chega. Famílias desestruturadas trouxeram juízo para a terra, mas através de uma família que honrou a Deus, a família de Noé, Deus salvou a humanidade das águas do dilúvio. Você pode glorificar o nome de Jesus? Numa sociedade de más famílias, famílias fortes da igreja podem preservar. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Então a família é o palco da redenção. É através da família que Deus revela o seu plano salvador no mundo. Por isso
A parábola do filho pródigo remete a essa necessidade que nós temos de, como igreja, sermos famílias que glorificam a Deus e dessa forma espalharmos um movimento poderoso no mundo de redenção familiar. Eu e você precisamos estar preocupados com a saúde das famílias da terra. E a melhor maneira de fazer isso é cuidando da saúde da nossa própria família perante Deus. Amém, meus irmãos? Como é que está o seu lar na presença de Deus? Como é que está a sua casa lá? Dentro desse tema, nós vemos ainda na continuidade da história bíblica, que na escolha soberana que Deus fez a respeito de Abrão, mais uma vez a família ali é um palco da transformação que Deus está fazendo no mundo. Quando Deus chama Abrão, Deus diz assim para ele: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Abrão, eu preciso nesse momento tirar você do meio dos seus, porque eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero fazer com que a sua família se torne uma fonte de bênção para todas as famílias da terra. E em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, está escrito no chamado de Abraão: da sua descendência vai nascer um que vai abençoar todas as famílias da terra. Deus deseja que a sua família seja abençoada. Glorifica o nome dele. Deus moveu a história da redenção para desse modo mostrar misericórdia para homens e mulheres de toda a raça, tribo e nação. Abra sua Bíblia em Gênesis, por gentileza. Capítulo 12, versículo 1 ao 3. É importante que nós façamos essa leitura. No plano de Deus, na sua decisão soberana de exercer misericórdia sobre a raça humana, Deus decidiu abençoar famílias da terra. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Todos os irmãos encontraram? A Escritura diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Através da família de Abrão, daqueles que seriam a sua descendência, viria aquele que abençoaria as nações. Louvado seja Deus. E nesse plano soberano, Deus deseja que agora nós que temos a fé, como a fé de Abraão, a fé no Deus que justifica, a fé no Deus que perdoa, a fé no Deus da segunda chance, a fé no Deus da nova oportunidade, a fé no Deus da provisão, que nós nos tornemos a família de fiéis que honra a Deus e que glorifica o seu nome. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e versículo 19. Por causa da fé que nos foi revelada, a fé no Deus que acredita justiça para todos aqueles que creem nele, nós podemos nos tornar membros da família de Deus. Louvado seja Deus. Efésios 2 e 19, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A sua identidade em Cristo agora é que você é membro da família de Deus. Coisa linda, não é? Não é gostoso isso? Pensar que o Rei do Universo não apenas te perdoou e te justificou, mas Ele diz para você: você é meu filho amado. Eu amo você. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus não apenas perdoa e justifica, mas a Bíblia fala que Ele nos acolhe na família divina. E essa perspectiva nos dá uma nova noção de mundo, de realidade, porque se eu sou membro da família de Deus, Deus me deu uma família de irmãos para cuidarem de mim e para que eu cuide deles. E ao mesmo tempo, a transformação que Deus fez na minha vida, eu devo levar para que o meu lar também seja um lugar onde o nome de Deus é invocado. Deus da Bíblia é o Deus da família. Deus tem interesse na tua família.
A tua família é importante para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A tua família tem um papel especial no grande plano de Deus. Como nós vimos, tudo que Deus faz no palco da redenção, na história da salvação, gira em torno da salvação das famílias da terra. Esse é o grande plano de Deus. Por isso, há um zelo de Deus com algo, um conceito que se tornou muito importante com a polarização que nós vivemos hoje, que é um termo chamado família tradicional. Quem já ouviu esse termo família tradicional? Dá uma glória a Deus aí. Então, conquanto a igreja entenda e respeite a pluralidade da cidade e da sociedade, nós sabemos que a sociedade, por ser uma sociedade que vive decaída e debaixo da influência do pecado, é uma sociedade em constante mudança e transformação. Nós vemos que hoje existe uma tentativa de tentar forçar novos conceitos sobre o que é a estrutura da família. Você que está na escola, você que assiste programas, você que acompanha o que está acontecendo no mundo, você vê constantemente tensões entre o que é a verdade revelada por Deus na Escritura, do que é família, e desses novos conceitos que tentam ser oferecidos para nós como verdade. Mas aí o cristão tem que tomar uma decisão. Se ele toma a decisão de salvação e de honrar a Cristo, a Bíblia é a verdade para ele, não importa o que a sociedade diga, a Bíblia é a verdade sempre. Agora, se o cristão se deixa vender pelo progressismo e tenta dialogar com o mundo que foi amaldiçoado pelo pecado, por Deus está decaído, ele tem que fazer uma escolha honesta. Eu escolho o que o mundo diz que é verdade e digo para Deus: Deus, você está errado. Ou eu escolho o que a Bíblia diz ser verdade e digo para o mundo: passará céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Se você é desses que não vai negar a verdade, levante sua Bíblia bem alta e glorifique o nome de Jesus Cristo. Não podemos, não dá para escolher, não tem meio termo, não é? Ou nós estamos na luz ou nas trevas. Então nós fazemos a confissão honrosa de que Deus revelou para nós o que é família. Respeitamos a pluralidade da cidade e da sociedade, sim, mas não aceitamos. Jamais aceitaremos, porque aceitar o que a sociedade diz que é verdade nos faz chocar com os valores eternos que nos foram revelados. Então a família tradicional, ela é o plano de Deus, ela é o modelo que foi revelado por Deus e ela recebe de Deus uma atenção especial. Se você fizer a leitura da palavra, você vai ver que em cada história de fé que foi registrada ali, nós vemos Deus usando a família como palco de imensos milagres e grandiosas transformações. Por isso, nós convivemos hoje com uma batalha em que nós temos que preservar a fé e os valores que nós recebemos, enquanto nós somos bombardeados diariamente com tentativas de desconstruir aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Mas nós sabemos o desfecho disso, não é? De nós que somos a igreja. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Podem se levantar contra nós, aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, e a igreja é projeto de Deus, e a família é projeto de Deus. Então é desejo de Deus que nós batalhemos pela família. Por isso, igrejas cristãs sérias farão o possível para preservar esse mistério revelado de Deus acerca da família. Nós precisamos ter uma família nesses moldes, para que a gente possa então expressar em verdade quem Deus é e a sua natureza, porque a família mostra um pouco da natureza de Deus. E ao mesmo modo, nós precisamos lutar para que os nossos lares sejam lares crentes, lares de fé, lares onde o nome de Deus é invocado, lares onde é feita oração, onde a Bíblia é lida, onde a instrução cristã é transmitida. Para quê? Para que na nossa casa se perceba que Deus está ali. Quando as pessoas olham para a sua casa, o que elas estão vendo lá? Joelhos dobrados ou panelas voando? Na sua casa o que tem? Louvores ou gritos? Na sua casa o que tem? Pessoas pedindo ajuda ou pessoas cobrando o que vocês estão devendo? Deus quer ser glorificado na sua casa, mas para isso você tem que trazer Deus para dentro dela. Eu quero Deus na minha casa. Quem mais quer, dê um glória a Deus, o mais alto que você puder dar. Desse modo, vamos relembrar um pouquinho a parábola do filho pródigo. Já que Deus tem zelo com a família, Ele tem que mostrar isso de alguma forma. Enquanto eu analisava o texto,
parábola é chamada de parábola do filho pródigo. Mas eu preferiria chamá-la de a parábola do Deus pródigo. Por quê? Porque o personagem principal não é o filho que volta, é o pai que recebe de volta. Louvado seja Deus. Nós vemos ali que esse pai, ele tem um momento ali em que ele precisa ser pai de uma casa que aparentemente está descomposta. Nós temos ali o primeiro atrito que esse pai tem que enfrentar. O filho caçula, o aventureiro, que gostava das paixões do mundo, chega nele, ele pede a parte da herança. Que pedido absurdo! Irmãos, quando que alguém recebe herança? Quando morre. Então ele estava dizendo para o pai: pai, você não pode morrer não para me dar minha parte? Olha que absurdo. Mas esse pai tem um coração de pai, e graças a Deus por isso. E ele, para não perder a chance de tentar restabelecer a ordem na mente do filho, ele abre mão do seu patrimônio e da parte que era devida para o caçula, na divisão de bens entre um primogênito e um caçula. O primogênito na cultura israelita receberia 2 partes da herança e o caçula 1. O pai despende daquilo e fala: filho, está aqui, que seria a sua parte. Ele entende que ali ele está correndo o risco de perder suas posses. Ele sabe que aquilo pode colocar o seu filho irresponsável numa situação difícil, porque você quer ver estrago, é dar dinheiro na mão de quem não tem responsabilidade. É treva. Mas o pai está preocupado: é melhor eu perdê-lo dessa forma, eu o atendendo e aguardando que ele caia em si, do que esse menino descambar para outro caminho, nunca mais ver ele. Então o pai aceita perder o que é dele, o que ele conquistou com muito suor, com muita batalha, para dessa maneira tentar instigar no filho alguma consciência. E a estratégia dá certo, porque o menino perde tudo e se lembra da casa do pai. Só que agora o pai tem que administrar uma outra coisa difícil. Ele tem um camarada moralista em casa. Ele tem um filho sabichão. Ele tem um filho que sabe que ninguém sabe. Ele tem um filho top das galáxias, o cara que arrebenta. E quando o caçula volta e o pai faz festa e o recebe, o mais velho vê aquilo e não se compadece daquele momento. Ele nem foi buscar o irmão, nem quis saber onde o irmão caçula estava. O que ele sente é um ódio, porque o pai decide amar um filho que não merece o amor dele, e ele então não entra na festa do seu irmão. Você imagina só, se você está numa situação dessa? Você está celebrando o recomeço da sua vida, a nova oportunidade que Deus te deu, e a pessoa mais próxima que você tem, por laços de consanguinidade, fala: eu não vou comemorar que você está vivo. Eu queria que você tivesse morrido. Eu não vou comemorar que você voltou. O seu lugar é com os porcos. Eu não vou comemorar que o pai te perdoou. Eu queria que o pai batesse em você. E a Bíblia fala que ele faz um biquinho. Eu estou fazendo exegese. E ele não entra na festa. E o pai, como eu admiro esse pai. Ele deixa a festa rolando e ele vai lá para tentar ganhar o coração do mais velho. Filho, vamos entrar lá. Pai, eu estou aqui com o senhor. O senhor nunca me deu um cabritinho para fazer festa com os meus amigos. Eu nunca saí da fazenda. Mas esse teu filho, a proposta era irmão dele, esse teu filho fez, aprontou, e o senhor dá para ele o melhor cabrito, o senhor dá para ele o anel mais bonito, a roupa mais bacana. Pai, está errado. O senhor não está fazendo o que é justo. Eu mereço mais. Aí reside o fracasso do filho mais velho. Ele pensa que o amor do pai é na base do merecimento, assim como homens e mulheres da face da terra querem amar a Deus e querem serem amados por Deus por merecimento, mas ninguém merece a graça. A graça é favor para quem não merece, e quem reconhece isso recebe ela em abundância. Aleluia. E então, aleluia, o pai fala: filho, está tudo errado, filho. Você está preocupado porque você não teve um cabrito. Filho, você está comigo. Para de olhar o que eu podia fazer para você e olhe que eu sempre estive ao teu lado. Eu sou teu pai. Tudo que eu tenho é teu. A geração nós somos. Quantas vezes nós somos moralistas como esse moço
Eu vou falar disso na mensagem do terceiro domingo. A gente está triste porque às vezes o nosso irmão ganhou o cabritinho, mas a gente não fica alegre por saber que o Pai está com a gente sempre. Tudo que eu tenho é teu. 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 Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Do celeiro de Deus e da sua abundância Ele tem dado para a igreja. E o melhor já nos foi dado, Cristo Jesus e sua morte na cruz do Calvário. Não queira um cabritinho, Deus já te deu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse pai está lutando, porque no final das contas tudo que o pai quer é que os irmãos estejam bem e a sua casa esteja em ordem. E esse Deus pródigo, Ele me inspira, porque é meu dever e é seu dever, seja você um pai ou uma mãe, não é? Porque algumas mães têm que ser mãe e pai. É nosso dever lutar por causa do que foi revelado acerca da família para nós na Escritura, pela harmonia do nosso lar. É nosso papel fazermos com que o nosso lar seja uma expressão visível do reino de Deus e um pedaço do céu, como nós costumeiramente falamos. É dever nosso nos preocuparmos que a fé começa em casa. Irmãos, a fé não está aqui. Se você vem para cá para receber fé, você está fazendo tudo errado. Você tem que trazer fé da sua casa. A fé começa lá. A vida abundante começa em casa. Pior coisa que pode acontecer é a igreja ser o céu para você e a casa ser o inferno. Esse não é o plano de Deus. Você tem que viver lá a glória que você vive aqui. Amém? A fé começa em casa. Então, Deus nos resgatou e nos adotou como filhos seus perdoados. Agora nós precisamos fazer com que essa fé, ela venha moldurar cada aspecto da nossa vida. É nosso papel como cristãos, dedicar todo o nosso esforço para que a nossa casa replique os padrões de Deus e a santidade dele, para que na nossa casa a glória de Deus possa ser percebida. Eu quero que a minha casa seja um altar onde Deus é invocado. Quantos mais querem aqui? Glorifique o nome de Jesus. Como que nós podemos fazer isso? Como fazer com que a nossa família esteja vivendo aos pés de Cristo? Eu trouxe alguns textos para a gente refletir. O primeiro, você precisa batalhar para preservar o seu leite sem mácula. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, verso 14. Nós servimos a um Deus justo e um Deus fiel, e é nosso papel vivermos justiça e fidelidade no nosso ambiente do lar. Hebreus capítulo 13 e versículo 4. Louvado seja Deus. Todos os irmãos encontraram? Na Escritura Sagrada diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sabe qual é o grande fracasso nosso como igreja? Nós queremos falar do mundo sobre a santidade de Deus, mas nós vivemos prostituição e adultério dentro das nossas casas. A graça nunca pode ser uma desculpa para pecar, viu, irmãos? Tem glória a Deus nessa hora? Não, mas Deus é muito amoroso, Deus é um Deus de graça. Eu vou lá, eu vou dar uma olhadinha naquele site obsceno, eu vou trocar uma ideia com aquela amiga de trabalho, afinal ela é bonitona, né? Ah, minha esposa não está vendo, né? Porque depois eu peço perdão para Deus. Se você está fazendo isso, primeiro, você não conhece a Deus. Segundo, você não entendeu a religião que você tem. E terceiro, você tem que lembrar que o versículo 4 termina dizendo que adúltero e quem se prostitui será julgado por Deus, não perdoado. Julgado. Então Deus não perdoa adúltero? Perdoa, mas primeiro Ele julga, e a vara de Deus é pesada. O adultério vai destruir a tua casa, vai destruir tua honra, vai destruir os teus negócios, vai destruir a sua história, vai acabar com o que Deus queria fazer através de você.
Mas pastor, o senhor não prega que Deus é soberano, o senhor não prega que nada impede os planos de Deus? Nada impede os planos de Deus. E se Deus sabe de antemão que você vai andar por esse caminho, meu amigo, o juízo já está determinado para a sua vida. É seu dever escapar da morte, santificando o teu coração e o teu lar. Chega de brincar com Deus, chega de ser criança, chega de viver uma adolescência tardia. Homens hoje barbados, e podemos falar de barba, afinal nós usamos, vivendo uma adolescência tardia, querendo ter atitude de adolescente na fase adulta. Meu irmão, o matrimônio é venerado. Ser marido, sabe o que é ser marido, meu irmão? É honrar sua vida, é honrar sua família, é honrar os seus valores. Louvado seja Deus! É dizer não para o pecado, é lutar para que a sua casa seja uma casa honrada perante a sociedade. Para de brincar com Deus. Não, Deus vai me dar uma segunda chance. Você pode já estar reprovado e não saber disso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. Esposos, esposas aqui, honre seus cônjuges. Não joguem sua família na lama, porque o matrimônio é venerado. Aleluia. Ramandagionderai. Irmão, feche esse site nessa manhã em nome de Jesus. Sai desse grupo maldito que você entrou no WhatsApp. Para de se alegrar com a lama. Deus tem jardim para você. Ragaianderrace. Irmã, para de ficar alegrinha com esse homem que não é o teu marido. Para de falar com ele em nome de Jesus. Deus está falando no nosso meio. Não, mas meu marido não me dá atenção, mas ele paga as suas contas, ele honra a tua casa. Não, mas meu marido é feio, mas você casou com ele, paga o preço agora. Não, mas a minha esposa engordou, você jurou no altar, gorda, magra, você vai ficar com ela até o final da vida. Não, mas a grama do vizinho está mais verde. Cuida do teu jardim que ele floresce. Matar-lhe para preservar o seu leito sem mácula. Porque os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Brinquei com Daniel hoje, né? A gente ouviu sobre a disciplina na escola dominical. E eu falei para o Daniel: Daniel, eu sou o pior crente da face da terra, mas eu luto para não cair na mão de Deus. Porque eu temo. Eu conheço a Deus. E eu não quero cair na mão dele. O Daniel brincou: você não quer o carinho de Deus, não? Eu falei: não, porque às vezes a mão de Deus é pesada, né? Eu prefiro obedecer por amor. Amém, meus irmãos? Quem quer obedecer por amor, dá um glória a Deus aí bem alto. Então batalhe para preservar o seu leito sem mácula. Seja justo, seja fiel, seja puro. Se arrependa desse pecado em nome de Jesus. Guarde também a sua família de más influências. Irmãos, o lar tem que ser jardim fechado, viu? Tem muita família que está destroçada porque todo mundo entra lá e todo mundo sai. Então cuidado com isso. O lar tem que ser um núcleo de intimidade. Um núcleo ali em que você tem uma espécie de bolha de proteção, para que você consiga ali viver em paz. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Deixa eu te contar um negócio: a pessoa que vai na sua casa para falar mal do outro, vai na casa do outro para falar mal de você. Ouvi um ô glória aí. Eita! Deus está falando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem que você está levando dentro da sua casa? Quem que frequenta lá? Que tipo de conversa está acontecendo lá dentro? Né? Que tipo de papo? E esse WhatsApp do céu seu aí? Você pensa que Deus não vê as fofoquinhas que você faz no WhatsApp? As historinhas que você espalha? As fake que você distribui? E você acha isso a coisa mais linda do mundo, né? Vamos falar do fracasso do nosso irmão. Deus está vendo todas essas coisas. Você está se deixando corromper. E se eu me deixo corromper, a semente da corrupção em mim corrompe a minha casa.
Cuidado com quem você conversa, quem entra lá. Não, pastor, a gente tem que amar todo mundo. Eu quero o bem de todo mundo. Mas vai andar do meu lado quem anda do lado de Deus. Eu vou ouvir quem está ouvindo a Deus. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Quantas pessoas cristãs recebendo conselho de ímpio? Não, separa mesmo. Joga fora mesmo. Não, isso aí não tem mais jeito não. Eu sei que tem hora que não tem mais jeito mesmo e deixa embora mesmo. Mas muitas vezes nós somos induzidos a desistir de projetos que Deus ainda quer levantar. E fazemos isso porque nós ouvimos quem não conhece o poder do Deus que nós servimos. Esse Deus é poderoso, louvado seja Deus. E Ele pode fazer algo no seu lar. Mas para isso acontecer, não deixe que influências negativas afetem a sua casa, seu lar, seus valores. Amém, meus irmãos? Então, seja gentil com todos. Seja amoroso com todos. Mas só ande do lado de quem está ouvindo Deus. Amém? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus. Terceiro, conserve a harmonia do lar, evitando brigas tolas. Não é? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, verso 1. Não gosto desse provérbio aqui. Provérbios 17, verso 1. Todos os irmãos acharam? Olha o que a Escritura Sagrada diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Quem já comeu pão seco aqui? Não estou falando do pão torradinho gostoso, não é? Com aquela doriana gostosa escorrendo. Você até salivou agora que eu sei. Não estou falando disso. Estou falando daquele pão amanhecido de 3 dias, que você põe na boca, o desgramado estoura na sua boca, aquele pó vai deixando você engasgado. Né? A Bíblia fala que é melhor um pãozinho desse do que um lar que tem fartura e tem muitas brigas. Irmão, tem gente que briga por tudo. Não, tem casamento que acaba por toalha molhada na cama. Tem casal que briga, irmãos, porque a gaveta ficou aberta. Pasta de dente secou, porque o irmão esqueceu. Tem irmã, irmãos, que faz a casa cair quando o homem erra o vaso, né? E fica aquele amarelado todo no cômodo lá. E vai lá, inútil, não é você que limpa. E faz um fuado inferno. Tem casos, irmão, que o diabo já falou para as seclas dele, nem vai lá, que eles mesmos se acabam com o outro. Não precisa nem estar lá, porque eles mesmos brigam. Sabe o que é isso, irmão? Carnalidade nossa. Não tem outra palavra. Não vou amaciar o ego de vocês. Eu sei que tem homem que não presta, irmã, mas você tem que reconhecer que em alguns aspectos você é chata pra caramba também. Eu sei, irmão, que tem mulher que é complicada, mas Deus não mandou você casar com ela, você quis. Ó, Deus está falando. Deus está falando. Então, qual é a dificuldade de ceder um pouco? A toalha está em cima da cama molhada, molhou o lençol que você acabou de trocar, o sangue ferveu. Você tem 2 opções: a de Deus e a do cão. A do cão é bota para quebrar, mostra que você manda. E a de Deus, pegar, estender e orar: Senhor, converte aquele infeliz em nome de Jesus. Vamos ser honestos. Se nós aprendermos a ceder no que é possível ceder, não estou falando em coisas que quebram os valores éticos e morais que temos, estou falando nessas coisas do cotidiano, da cultura do lar, haveria menos briga? Sim ou não? Você quer um lar que é uma guerra, ou você quer um lar que é um pedaço do céu? Eu sei que tem gente que gosta de briga, viu, irmãos? Eu sei que tem casal que fica energizado com a briga. A briga é o gatilho para a noite ser boa, eu tenho consciência disso.
Mas o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que as pessoas olhem para a sua casa e vejam Deus ali. E Deus não vai ser visto num ambiente que só tem confusão. Amém, meus irmãos? Então peça para Deus assim: Deus, coloca um freio na minha boca. Me ajuda a me conter. Você tem que brigar com alguém? Briga de joelho na presença de Jesus. Jesus, não estou aguentando, Senhor. Dá um jeito nele. Ajuda. Só não pede para Deus preparar e levar, que é pecado. Mas ora, você vai perceber que algumas coisas é chatice sua e que dá para superar. Irmãos, a paz não tem preço. Quando você tem paz em casa, dá gosto. Você acorda animado para trabalhar, volta para casa animado, feliz, morrendo de vontade de ver a esposa, o esposo contente, feliz da vida. Batalhe por isso, conserve a harmonia do lar. Amém? Para terminar, para de gritar em nome de Jesus. Faça do seu lar uma extensão da igreja. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, verso 15. Estou acabando. Todos os irmãos encontraram? Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. Irmãos, originalmente a igreja não foi planejada por Deus para ter templos, viu? Isso aqui foi uma comodidade que os cristãos encontraram quando as igrejas ficaram numerosas e eles queriam passar mais tempo juntos. Por 4 séculos, a igreja dos crentes era a casa deles. Chamava o povo para lá e vamos cultuar. Por quê? O mistério do evangelho tem que ser desenvolvido no lar. Então nós precisamos fazer do lar uma extensão da igreja. O que significa isso? Quando foi a última vez que você fez um culto doméstico na sua casa? Que você chamou a família, vamos cantar uns hinos juntos, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Quando foi a última vez? Fazer uma pergunta para vocês, responda para si mesmo. Quando foi a última vez que seu filho te viu de joelho dobrado orando? Lendo a Bíblia, na sua casa? Quando foi a última vez que seu filho viu você lendo uma literatura cristã, feliz, alegre, sorridente? Quando foi a última vez que você sentou com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu esposo, para falar da palavra de Deus junto? Ah, pastor, isso lá não existe. Então, o seu lar está fadado ao fracasso. Uma casa sem culto doméstico não tem nem teto, nem chão. Deus tem que estar ali. Não, mas não, pastor, é que eu sou um crente mais moderno, na minha cabeça, não é a igreja, a casa é a casa. Eu vou na igreja para adorar, e na minha casa eu tenho que ter prazer. A minha Bíblia fala que na presença de Deus há abundância de alegria. O verdadeiro prazer é a presença dEle. Então, faça isso. Ore junto. Uma vez por semana, pegue 20 minutos da sua semana. Desliga a Netflix em nome de Jesus. Desliga o videogame. Não é? Para de se preocupar com a bagunça. Fala, vamos aqui reunir. Vamos passar um tempo junto. Vamos conversar com quem resolve. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos buscar a face de Deus. Começa a fazer isso. Você vai ver uma presença renovada de Deus na sua casa. Você vai voltar a falar em línguas estranhas na sua casa. Louvado seja Deus. Vai voltar a ter visões espirituais lá. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Faça isso para a glória de Deus. Por fim, seja um exemplo para a sua família. Tito capítulo 2 e versículo 7. Abra sua Bíblia. Todos acharam? A Escritura diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo seja um exemplo. Trabalhe, irmão, para que a sua esposa possa falar de você: meu marido é crente. Trabalhe, irmã, para o seu esposo falar de você: não é? A minha esposa é crente. Trabalhe para os seus filhos falarem a seu respeito: lá em casa, os meus pais são crentes. Temem a Deus, honram a Deus. Eu vejo Deus na vida deles. Amém? Deus pode contar com você nessa nobre missão?
Quantos querem que isso aconteça no lar? Dê o glória mais alto que você puder dar, em nome de Jesus. Eu oro a Deus, para que Deus me ajude a ser um exemplo. Me preocupo muito com a salvação da minha filha e do Raulzinho, o tempo todo. O tempo todo eu oro, Deus, eu não posso falhar, porque conquanto eu creia na doutrina da eleição, por tão límpida que ela seja, eu não quero que eu seja um atrapalhamento para que a minha filha chegue à fé. Então, vira e mexe, eu pego ela de jeito, né? A gente vai orar junto, ela acorda, ela vai me dar bom dia no escritório, eu falo, já orou? Ela faz assim, ó. Então vamos orar. Vai fazer o culto doméstico, irmãos, eu falo, pega aquela flauta doce que usa na escola. Irmãos, é um assobio ensurdecedor chato. Não sai nada de nota, mas traz para o culto doméstico para tocar. E o Raulzinho com o violão, irmãos, está aí só Jesus na causa. Mas fazemos isso lá. Lê a Bíblia com a gente, não é ler a Bíblia. Por quê? Eu tenho que dar o exemplo para ela. Se ela não vê Deus na minha vida, que sou pai e pastor dela, ela não vê em mais ninguém. Amém? Você tem um papel importante. Honre esse papel para a glória do nome de Jesus. A coisa mais interessante na parábola do filho pródigo, estou terminando, é que ela não termina. Irmãos, a gente está tão acostumado com série, né? Que sempre termina, quando termina a série, responderam quase tudo, né? É aquele, e viveram felizes para sempre, né? Mas por incrível que pareça, manita, a história do filho pródigo não termina. Eu não sei se o mais moço criou juízo, e eu não sei na parábola se o mais velho perdoou o mais moço, e eu não sei nem como é que o pai ficou nessa história. A Bíblia não dá nenhuma dessas respostas. E enquanto eu meditava nisso, me veio algo ao coração. Certamente, Deus queria nos mostrar que desse lado da eternidade, antes que Cristo volte, nós vamos conviver com a realidade de famílias que estão em processo de transformação e que talvez nunca se tornem famílias ideais. Eu quero que você entenda nessa manhã que não é vergonha ter uma família que não está funcionando bem. Isso é um retrato do mundo e da sociedade decaída onde nós vivemos. Então, se na sua casa falta a figura do esposo ou da esposa, você não é menos por isso. A presença de Deus é o complemento que falta para qualquer família. Então, você pode estar vivendo hoje uma situação de uma família disfuncional, que não tem todos os papéis ali. Você não deve, por isso, abrir mão de viver uma vida mais abundante na sua casa por conta disso. Porque o que faltar em termos humanos na sua casa, Deus tem abundância para dar para você. De graça, de milagres, de provisão, de sabedoria para administrar para a glória do nome dEle. E nesse ponto, a Bíblia deixa para a gente várias outras histórias que tiveram uma conclusão. Essa não teve. Mas Jairo viu a sua filha ressuscitar quando Jesus entrou dentro da casa dele. Louvado seja Deus. A viúva de Naim teve o seu filho de volta. Quando Jesus chegou ali no cortejo e falou, vai acabar a tristeza aqui, eu vou trazer alegria. A família foi transformada para a glória de Deus. Marta e Maria já estavam com o irmão sepultado há 4 dias. E é outra história disfuncional. Não sabemos se tinham pais, mas sabemos que eram 3 irmãos que se amavam e eram uma família. Mas Deus chegou ali e ele disse, Lázaro, sai para fora, e o milagre aconteceu. São histórias que a Bíblia diz que famílias que foram transformadas e salvas pelo Senhor Jesus. A sua família pode ser salva também. A sua família pode ser transformada também. Mas pastor, eu cheguei no limite, pastor, eu não aguento mais. Eu tombei pelo pecado, eu tombei pelos vícios, eu tombei por uma administração errada da minha casa, para mim não tem mais jeito. É verdade, irmão. Verdade, irmão, para você não tem mais jeito, mas para Jesus sempre tem jeito. E quando nós nos arrependemos e olhamos para a cruz e aceitamos que Ele seja Senhor e Salvador da nossa vida, a salvação que Ele nos dá muda o nosso coração, e o nosso coração mudado muda a nossa casa. A sua família não precisa só de valores novos, precisa de um coração novo, e um coração novo é dado quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos que a salvação pertence ao Senhor, e Jesus quer fazer isso nessa manhã na sua vida. Jesus quer ser o Salvador, mas para isso, arrependa-se nessa manhã. Iluminado pelo Espírito Santo, diga, Senhor, eu não quero mais o pecado, eu quero a justiça, eu quero Cristo na minha vida, e Ele fará esse milagre em você.
Fique de pé em nome de Jesus Cristo.